Glória, 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 glória a Deus. Querida e amada igreja, que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça do Deus Altíssimo, aleluia, o amor, a misericórdia, a sabedoria, a santidade e a justiça do Deus Todo-Poderoso vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos falar algo que Deus tem me despertado. Louvado seja o nome do Senhor no dia de hoje, mas há muito e muito tempo eu tenho observado. Meus irmãos, aqui quem fala é o irmão Michael de Sião Evangelista. Já deixa o like aí no vídeo, glória a Deus, compartilha, se inscreve no canal, seja um evangelista, meus irmãos. Não deixe o diabo te enganar, aleluia, abençoa a vida de outras pessoas também. Não use esse celular só para falar coisas vãs, assistir coisas vãs, mas usa como um instrumento poderoso para honrar o reino dos céus, para honrar aquele que nos comprou do pecado, aleluia, da morte para a vida, nos tirou do poder das potestades do reino do diabo para a sua gloriosa e maravilhosa luz e o teu reino santo, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o verdadeiro alfa e o ômega, aquele que esteve morto, mas hoje vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, o tema hoje do vídeo é templo de adoração ou templo de sedução. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus, o Todo-Poderoso, não habita em templos feitos por mão de homem. Aleluia. Encontramos isso escrito no Antigo Testamento. Encontramos isso escrito no Novo Testamento também. Se Deus não habita em templos feitos por mão de homem, qual que é o templo de Deus? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Aleluia. 1 Coríntios também 6, louvado seja o nome do Senhor, vai falar sobre a sensualidade. Em Judas, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 1, verso 9. Será que o templo de Deus tem que ser sensual? Se nós somos o templo de Deus, será que nós temos que ser sensual? Andar expondo o nosso corpo? Ou será que nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo? Judas capítulo 1, verso 19, antes de Apocalipse ali. Esse livro de Judas não é o Judas Iscariotes, tá, meus irmãos? É o Judas, o outro Judas, irmão do Senhor. Judas 1,19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito, com letra maiúscula. Então aqui ele está falando que quem é sensual não tem o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6. A sensualidade é condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? De prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é como um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui, irmãos, só nessa passagem aqui, Deus revela os mistérios ao longo dos anos aí, com os irmãos que oram, para nós que estamos em oração e jejum. Aqui, imoralidade pode ser masturbação, pode ser também a fornicação, o corpo se vestir de forma lascívica, corpo sensual. Meus irmãos, eu congreguei na Assembleia de Deus, congreguei na Deus e Amor, congreguei na Congregação Cristã do Brasil mais de 3 anos. Esses lugares se tornaram, meus irmãos, um desfile de moda. Era para ser um templo de adoração, se tornou um templo de sedução. Um dos maiores enganos de Satanás agora nesses últimos dias, igreja,
é algo chamado moda evangélica. Essa moda evangélica que o diabo lançou na terra, eles colocaram aí, aleluia, saia sereia da Iemanjá, vestido sereia, vestido rachado, saia plissada da Iemanjá, as vestes curtas, os vestidos de babado que pertencem às pombagira, a pombagira cigana, a Maria Padilha, a pombagira do cabaré, glória ao nome santo do Senhor. Mas o sangue de Cristo tem poder, o nome do Senhor Jesus tem poder para derrubar esses demônios por terra da tua vida. Você que está ouvindo, jovem, porque eu sei que Deus vai soprar esse vídeo até você para você escutar. Você, minha irmã, aleluia, você que está andando com essas vestes imundas da moda evangélica do diabo, você que está expondo as suas pernas, se depilando, glória ao nome santo do Senhor, sabia que isso é uma prática de prostituição, de prostituta? Aleluia, Deus vai te confirmar. Deus vai te confirmar, Deus vai aparecer no teu sangue para te confirmar, porque Deus quer livrar a tua alma do inferno. A pombagira está te enganando, fazendo você se depilar as pernas, parte íntima, a axila, tirar o busto, fazendo você alisar o seu cabelo que Deus te deu enrolado, fazendo você pintar o teu véu, ter uma fumaça escura saindo do teu cabelo. Estou falando do véu branco, estou falando do véu, não é aquele véu de pano, você que é da CCB que usa. Não adianta nada você colocar aquele pano na cabeça, já que você está santa, santificado, aleluia, mas você está com o salto alto da pombagira, que é uma pata de cavalo, glória ao nome santo do Senhor. Não adianta nada você colocar esse véu, mas você pintar o teu cabelo, fazendo a vontade da pombagira, da Iemanjá, da Iansã, dos demônios, do diabo, do inferno, glória ao nome santo do Senhor. Não adianta nada você colocar esse véu branco e você picotar o véu que Jesus, aleluia, edificou com sangue, quando ele foi crucificado naquela cruz, glória ao nome santo do Senhor, por mim e por você. Bendito é o nome santo do Senhor. Talvez essas palavras vai ser duras para você, mas sabe que o Senhor falou em Jeremias, que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha, aleluia, como um martelo que destrói a penha, como labaredas de fogo para queimar os demônios que estão dentro do teu coração, dentro da tua mente, fazendo você andar em pecado contra o Senhor dos Exércitos. Então, filhas de Sião, se arrependam, filhas de Sião, vocês que estão andando em imoralidade dentro da igreja, vocês que estão semeando a lascívia dentro da igreja, aleluia, vocês que ficam tirando fotinha sensual dentro da igreja, o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, é contra vocês. Ainda que esses falsos profetas, esses hereges pregam que não tem nada a ver, aleluia, estão pregando mentira para vocês, e vocês indo para o inferno a passos largos. Olha o que diz Isaías 3,16, julgamento das filhas de Sião. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinar os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descobertas as tuas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, aleluia, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos e as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, e em lugar de crespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste suntuosa silício, e marca de fogo em lugar de formosura? Os teus homens cairão à espada, os teus valentes na guerra, aleluia. As suas portas chorarão e estarão de luto, Sião desolada se assentará em terra. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente te queremos, aleluia, ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, ele limpar de Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça, aleluia, e com espírito purificador. Glória a Jesus. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia, e fumaça e resplendor de fogo chamejante à noite, aleluia. Malassagai toralai. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, glória, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio esconderijo contra a tempestade e a chuva, aleluia. Oh glória a Jesus, glória, 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 glória.
Ria mantoralakia salahai. Mandara cansolama. Se arrependam, filhas minhas. Se arrependam, minhas irmãs. Glória ao nome santo do Senhor. Deus já me levou no inferno, minhas irmãs. Aquele lugar é real, existe. Assim como o Senhor também me mostrou mistérios do céu, é real. Só que para você ir para o inferno, minha irmã, meu irmão, você também, jovem, que está na imoralidade, usando o teu corpo como instrumento de lascívia, se masturbando, glória a Deus. Você, jovem, que se masturba, você, mulher casada também, que pinta os seus cabelos, que se depila, que tem brinco, que usa as pulseiras, correntes das pombagiras, da Iemanjá. Você não está servindo o Senhor dos Exércitos, mas você está servindo o diabo. Deus me deu um tema do vídeo, glória ao nome santo do Senhor. A qual pomba você está servindo? A pomba que representa o Espírito Santo, a pomba branca ou a pomba gira? Qual desse que você está servindo? Glória a Deus nas alturas. O Senhor me visita aqui, meus irmãos, glória a Deus, e manda eu pregar para vocês. Se arrependam, coloca a boca no pó, aleluia. Peça perdão para Deus, jejua, ora, santifica a tua vida. Essa casa não é tua, esse templo aí chamado seu corpo não é seu. O mundo está te enganando, jovem. O diabo lançou uma frase na terra: meu corpo, minhas regras. Mentira. Está escrito, como nós lemos: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quando você tira a tua sobrancelha, você está destruindo o templo de Deus. Quando você pinta a sua sobrancelha, faz definitiva. Quando você coloca assim os postiços, quem está na tua vida é a sereia do inferno, das águas, doce, salgada. E Iemanjá está atuando na tua vida, a rainha da costa, Macarena. Aleluia, são demônios poderosos de alta hierarquia que arrastam milhões e milhões de almas para o inferno. E você está achando que não tem nada a ver. As igrejas estão corrompidas, os líderes não pregam mais. Anátemas, glória ao nome santo do Senhor, hereges, arrependei-vos, pregai o evangelho estreito do Senhor. A espada do meu Pai vai cortar, glória ao nome santo do Senhor. A espada do meu Pai vai começar a ceifar na terra, e os altares serão limpos, glória ao nome santo do Senhor. Aquele que está destinado à ira, a espada, a fome, a guerra, as tragédias, glória ao nome santo do Senhor, as enchentes, os terremotos, os furacões. Mas se arrependam, peçam perdão a Deus. Eis que o dia do Senhor dos Exércitos se aproxima. Os céus vão se enrolar como rolo, as estrelas não vão brilhar. Aleluia. O sol será coberto com trevas, a lua não vai dar o seu brilho. Dia de treva, de indignação, o dia que nós não devemos orar por ele, para que venha o dia do Senhor, porque é dia de assolação, de grandes e terríveis coisas na terra. Mas nós devemos pedir a misericórdia de Deus. Então se arrependam, jovens. Larga essas bagagens do Egito, larga essas obras da pombagira, dos Exu. Para de cortar, fazer risquinho, jovem, no teu cabelo, degradê. Eu também já fiz isso, o Senhor me exortou, me arrependi. Então se arrependa, filhos e filhas de Sião, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.